Supremo Tribunal Federal suspende a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Jair Bolsonaro revoga a nomeação, mas diz que vai recorrer. Ministro da Educação, Abraham Weintraub, é alvo de investigação por racismo contra o povo chinês. Número de novos casos de Covid-19 no Brasil só não é maior que o dos Estados Unidos. Total de infectados passa de 78 mil. Já são quase 5.500 mortos. E 34 mil recuperados. Taxa de contágio no Brasil é a maior do mundo. O governador do Rio de Janeiro admite colapso na saúde pública. Estamos no colapso já da saúde. Blumenau registra disparada de casos após flexibilização do isolamento. Câncer raro mata o ator indiano Irfan Khan de Quem Quer Ser um Milionário. Paulo Guedes volta a criticar o uso de dinheiro público para induzir a recuperação da economia. A solução para sair do buraco não pode ser cavar mais fundo, não pode ser repetir a mesma estratégia, fazer um novo pacto. Com queda de 90% nas vendas, montadoras retomam produção de caminhões e máquinas. Médico que trata vítimas do vírus usa fantasia de dinossauro para rever o filho depois de 40 dias distante. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais de 6 mil novos casos de Covid-19. O novo coronavírus já matou 5.466 pessoas no país. O Brasil soma mais de 78 mil casos. Até agora, 34.132 brasileiros foram curados da doença. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel admitiu que o sistema de saúde chegou ao colapso por causa da pandemia de coronavírus. As medidas de isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde são ignoradas até mesmo por quem deveria dar o exemplo. O vídeo mostra os convidados reunidos. Nenhum deles está de máscara. Sendo realmente recuperadas e curadas, vão poder retornar para a sua família e para a sua comunidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje que as empresas façam testes para identificar funcionários com o novo coronavírus. Ele deu essa declaração depois que o governo publicou um decreto ampliando a lista de atividades essenciais que podem funcionar durante a quarentena. E quem decide é o presidente da República. O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco divulgou uma recomendação para que médicos priorizem pacientes infectados com mais chances de sobrevivência na ocupação dos leitos destinados a casos de Covid-19. O documento foi encaminhado à Secretaria de Saúde do Estado. Um dos restaurantes mais tradicionais de Brasília, o Seu Pai, e os dois puderam ficar juntos por algum tempo. Em algumas cidades do estado de São Paulo, o uso de máscaras para evitar a propagação do novo coronavírus já é obrigatório. Distribuição de máscaras. Nesse momento temos mesmo que nos cuidar, senão não vamos conseguir vencer. Com uma queda de 90% nas vendas, a indústria automobilística começa a retomar a produção. As montadoras voltaram a produzir caminhões e máquinas, principalmente para o agronegócio. Até o início da segunda quinzena de março. Nesse período difícil. Você vai ver daqui a pouco, o governo de São Paulo vai exigir o uso de máscara no transporte público em todo o estado a partir de segunda-feira. Revoltada com a falta de leito e atendimento, população derruba portão de hospital de referência em Belém. Você vai ver já já. Cuidados com a casa. Redecore e organize a casa. Aproveite o tempo para aqueles pequenos consertos que ficaram para depois. Mantenha os cômodos sempre limpos, principalmente a cozinha. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que o plano de retomada da economia, previsto para depois de 10 de maio, poderá ser suspenso caso a taxa de isolamento social continue abaixo de 50% na região metropolitana. A partir da próxima segunda-feira, será exigido que passageiros usem máscaras dentro do transporte público em todo o estado. Serviço. O uso...
A Prefeitura de São Paulo poderá requisitar leitos de hospitais particulares para garantir o atendimento durante a pandemia. O projeto de lei que prevê essa medida foi aprovado hoje pela Câmara Municipal. No Rio de Janeiro, o drama de uma técnica de enfermagem viralizou na internet. Sem imaginar que perderia a batalha contra a Covid-19, ela fez um vídeo emocionado sobre o dia a dia com a doença. O desabafo desesperado foi gravado 4 dias antes da internação. Eu fui atendida por um outro médico. O presidente Jair Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal. Já o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, tomou posse hoje. Novo nome. Por enquanto, a Polícia Federal segue sob a direção de Disney Rossetti, diretor executivo. E o presidente Jair Bolsonaro atribuiu hoje aos governadores a responsabilidade pelas mortes causadas pelo coronavírus. Foi uma resposta às críticas que recebeu ao comentar ontem o alto número de vítimas da Covid-19. O primeiro compromisso do dia foi na residência. Algum tipo de polêmica. Nos Estados Unidos, passa de 60 mil o número de mortes provocadas pela Covid-19. Com mais de 1 milhão de casos confirmados, o país continua sendo o epicentro do novo coronavírus no mundo. Hoje foi divulgado o resultado do primeiro trimestre do PIB americano. A economia dos Estados Unidos recuou pela primeira vez desde 2014. No ar, a homenagem aos profissionais da saúde que trabalham a OMS de má gestão frente à pandemia. Veja em instantes, casos de Covid-19 disparam em Blumenau depois da flexibilização do isolamento. Ator indiano Irfan Khan, do filme Quem Quer Ser um Milionário, morre aos 53 anos. O SBT Brasil volta já já. Como se distrair na quarentena? Que tal escolher algum curso online para fazer? Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus do mundo todo. Este é o abril mais seco na cidade de São Paulo desde 2006, Raquel. Darlison, e esse clima favorece alergias e também outras doenças respiratórias que têm sintomas parecidos com os da Covid-19. Pausa para se hidratar. E evitar realmente não sair de casa. O número de casos de Covid-19 em Santa Catarina disparou após algumas medidas que flexibilizaram o isolamento, como a abertura de shoppings. O governo do estado admitiu hoje que houve irregularidades na compra de 200 ventiladores mecânicos. O Ministério Público de Santa Catarina instaurou 2 procedimentos para supermercados e igrejas devem medir a temperatura de clientes e fiéis que entrarem nesses locais. Nós entramos em contato com a empresa Vegamed, mas não obtivemos resposta. Moradores de Belém arrombaram o portão do hospital público, que é referência no atendimento a pacientes de Covid-19. Das 156 mortes pela doença no estado, 17 são de policiais militares, 3 vezes mais do que o registrado na PM paulista. O policial militar que não quer mostrar. Quinta-feira, pacientes poderão buscar atendimento diretamente. O hospital informou que a paciente foi atendida. A polícia abriu um inquérito para investigar essa tentativa de invasão. E hoje a Assembleia Legislativa do Pará aprovou a decretação de calamidade pública em 35 municípios. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse hoje que o baixo número de respiradores preocupa. Em audiência pública no Senado, ele também afirmou que teme uma segunda onda de contaminação do novo coronavírus no Brasil. Depois de prestar contas das ações que O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um inquérito para apurar suposto crime de racismo contra o povo chinês cometido pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, numa rede social no início do mês de abril. Na decisão, Celso de Mello afastou a hipótese. Não quis comentar a investigação. A Alemanha anunciou hoje que a pandemia de Covid-19 irá mergulhar a maior economia europeia na recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. No Reino Unido, o número de mortes pelo novo coronavírus disparou.
O país tornou-se o segundo com mais vítimas na Europa, depois que o governo passou a incluir no balanço oficial os óbitos em casa e em asilos. O gato Larry não é mais um único xodó do evento, se até lá o vírus estiver totalmente controlado. Morreu hoje, aos 53 anos, o ator indiano Irfan Khan, conhecido mundialmente pelas atuações nos filmes As Aventuras de Pi e Quem Quer Ser um Milionário. Khan tinha um tumor neuroendócrino, um tipo raro de câncer. Várias empresas brasileiras têm apoiado iniciativas de combate ao novo coronavírus. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma fábrica de vassouras está produzindo protetores faciais para os profissionais da saúde. E o segundo, deixar um legado que fosse duradouro e relevante para a sociedade gaúcha daqui para frente. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores